tô professional. DJ. Dia, galera do rock! Sejam bem-vindos ao Rock and Go! Apavora e vai! Ei! É o nosso programa educacional da Rocker in Love Fotografia, e aqui a gente discute ideias para o seu sucesso como fotógrafo, fotógrafa de casamento, ideias que a gente está aplicando nesse momento no nosso negócio de fotografia de casamento. Então são estratégias para você se tornar um fotógrafo bucado de forma inteligente e constante. Porque você não tem que fazer isso sozinho, você não tem que estar nessa jornada sozinho. Para quem não conhece a gente, eu sou a Grazi. Eu sou o Dani. E há 15 anos somos a família Rocker in Love Fotografia, juntos, viajando em tempo integral. No nosso motorhome, a gente está aqui no nosso motorhome, fotografando as mais variadas histórias de amor, enquanto a gente constrói a nossa história e ajuda você a construir a sua. Então hoje aqui no Rock and Go a gente vai falar sobre mindset. Tô aqui com a minha companheira de 12, 13 anos, a minha Mark II, pensando no nosso fechamento da semana passada. Então é engraçado que essa semana passada foi uma semana louca, de muito trabalho. A gente até inclusive entrou 2 vezes aqui com vocês. A semana passada nós fechamos 5 contratos com uma média de $5.400 cada. Então, como a gente gosta de começar a semana com mindset, porque informação tá por tudo quanto é lado, mas muda nada se não tem uma ação, né? Então, a ação só vem com mindset. E para mudar pensamentos e hábitos, muitas vezes é dolorido, dói, machuca, dolorido reavaliar e mudar, porque nós nos acomodamos e achamos que é assim mesmo, né? Então a gente acha que as coisas são o que são, que se a grama do vizinho tá melhor, tá mais verde, a gente acha que é sorte, ou porque ele tá sabotando o mercado. Então hoje, principalmente depois de fazer o balanço da semana passada, eu queria muito falar um pouco aqui sobre coisas que eu adoraria saber quando a gente começou. Principalmente quando a gente recomeçou, né? Porque uma coisa é você fazer cagada quando você tá iniciando, né? Você tá no começo. E outra coisa é você continuar fazendo cagada de novo, e de novo, e de novo, né? Então, quando você tem experiência, fica pior, porque você acha que você sabe, mas na verdade você não tá entendendo o que tá errado, né? E você se trava para buscar ajuda. Então, acho que aí é o mais difícil, né? Tapar o sol com a peneira quando o seu business não está como você quer, não está onde você quer, onde você imaginou, e você não é iniciante. Então, aí é foda, né? Ver a galerinha voando, mesmo que perdido, sem uma técnica de marketing, será que é sorte? E você sem entender por que tá ficando para trás. Então, você acha que a culpa é do cliente, você acha que a culpa é do concorrente, do colega de profissão, né? Vira concorrente. Você acha que é o mercado, você acha que é o universo, é o Covid, né? E não é você. E coisa mais difícil é você olhar para dentro e reconhecer, quando no fundo deveria ser o mais fácil, porque se o problema tá em você, você tem controle, né? Então esse é um mindset, né? Exatamente. É mais fácil a gente arrumar o que a gente tá de errado, né? E todo em volta se transforma, né? Isso que é o louco. Na maioria das vezes a gente tem esse pensamento meio que errado, né? De querer transformar o que tá fora para ver se aquilo vai voltar para você como uma transformação para você, né? Mas é o inverso, né? Quando a gente se transforma, a gente conserta tudo aquilo que a gente tá fazendo e tem noção disso, né? Também tem esse problema, tem essa noção do que tá errado, e a gente arrumando, tudo em volta se transforma, né?
Exatamente. Então, assim, você não tem como você controlar o cliente, você não tem como controlar o vizinho, o concorrente, né, o mercado, o universo. O controle está na sua empresa, está em você. E você é a sua empresa. Investimento na sua empresa é investir em você e vice-versa. Então, livros, cursos, podcast, workshop, vídeos de YouTube e até certo ponto o clubinho, né? Bem selecionado, o fato é você. Você você tá no centro, então é o seu mindset. Você ser uma pessoa melhor significa um profissional melhor, um business melhor, né? Então não é um equilíbrio entre o pessoal e o profissional, é uma união. É a união que tá totalmente uma coisa fundido na outra, né? Então, assim, a lente não é o que vai fazer você virar o jogo. O drone não é o que vai fazer você se destacar e evoluir, é você. Então isso que tem que estar importante, isso tem que ser importante e a gente ter isso no mindset. Eu digo mais, a grande chance que não seja nem você na parte técnica ou na parte artística, mas que fotógrafo sempre pira nisso, né? Quando as vendas caem, será que a foto do vizinho, a minha técnica, o meu preset, na verdade, tá mais assim, no mindset. Então, assim, tradução de uma frase famosa do Jim Rohn: invista no seu negócio e você fará dinheiro. Invista em você e você fará uma fortuna, um legado, né? Então a gente chegou aqui rapidinho, assim, contando assim, a história que tudo a ver com a semana passada que a gente acabou de passar, a gente fica até emocionado, mas a gente chegou aqui nos Estados Unidos, vai fazer 9 anos agora em março, dia 12 de março, e a gente já tinha uma empresa sólida em Curitiba, né? A gente já éramos fotógrafos de casamento por 5 anos em Curitiba. Então, assim, com um portfólio maravilhoso, com todo o glamour de Curitiba, que aqui, assim, só se compara com o casamento hollywoodiano, né? Então, assim, a gente chegou aqui, a gente chegou se achando, querendo cobrar o top e entrar no mercado, mas totalmente perdido, sem querer admitir, assim, a gente não tinha uma estratégia de marketing, nada, né? Então, a gente tomou feio, 2 anos, assim, lá na Flórida, 2 anos, sem sair do lugar, dando com a cabeça na parede, né? E eu acho até que a gente durou muito, né? 2 anos, quem consegue durar 2 anos, né? Apanhar durante 2 anos. 2 anos apanhando, né? Uhum. Então, e é isso que você colocou num ponto muito massa, dá um break aí, que a parada é o seguinte, meu, a técnica e achar que tem a técnica, né? De achar de fazer no achismo, né? Ou no que rola muito agora, que é o orgânico, né? Então, esse negócio que a Gra falou de apanhando, né? Eu vejo muito. Eu tive amigos, né, lá em Londrina que eles eram lutadores, né? Se achavam lutadores e tal. E eram mais lutadores de rua, né? Mas eles tentaram, né? Esse negócio de UFC. Eu não entendo muito, né? Mas nesse negócio de luta livre. E o que acontecia? Às vezes eles ganhavam e às vezes não, né? Mas quando eles encontravam uma pessoa com uma técnica, eles tomavam um pau. Então a pessoa com técnica, ela tá preparada, né? Então quando você tem a técnica e você segue no caminho, você sabe o momento que você vai ter que treinar, o momento que você vai ter que fazer uma boa alimentação, o momento que você vai ter que não treinar, né? Mas você tem um objetivo. Uhum. Então a técnica te traz esse caminho que nem sempre tá visível logo de cara. Exato. Né? Não tá visível no teu concorrente trazendo isso pra fotografia, tipo assim, na feed da pessoa, não é visível, né? Você fica achando que é só o orgânico que a pessoa tá fazendo. E a técnica, ela te dá o passo a passo, né? A estrutura. Às vezes você não vê a pessoa muito ali fazendo, mas ela tá fazendo um alicerce, né? O base pra ela poder construir a chegada pro objetivo, né? Exatamente. Então, e você vai tomar paulada, só que você levanta, né? Você levanta, às vezes não dá certo. E aí que tá o mindset que a gente tava falando, né? E você chega no seu objetivo, né? E quando você chega no seu objetivo, você sabe o caminho que você percorreu e você repete. E você vai repetindo com mais força.
e sabendo da técnica, você vai mudando alguns pontos. E aperfeiçoando, Exatamente. né? Então, assim, na verdade, assim, contando como a gente chegou e se achando com o portfólio que a gente tinha, né? E tomando na cabeça, o que a gente acabou fazendo? O que passa na cabeça de um fotógrafo que, assim, aparece um casal pedindo, você dá o orçamento, escuta, não, não, não. Será que é meu preço? Será que sou eu? Aí você vai baixando o preço. A gente foi baixando o preço. A gente chegou a fotografar um casamento na Flórida por $600. Então, imagina, 2 fotógrafos, o dia inteiro, 12 horas, todas as fotos, álbum, o custo de um álbum por $600. Naquele dia, quando assim, acabou o casamento, eu sentei e chorei. Eu fiz as contas, assim, tirando todo o custo que a gente teve com o casamento. Se eu tivesse que... Na época, tinha minha mãe ali cuidando, ajudando com o Otto, que na época era pequeno, né? Mas se eu tivesse que contratar uma babá para cuidar do meu filho, para ficar essas 12 horas trabalhando, a babá teria ganhado mais que eu. Então, assim, quase 10 anos depois, a gente está aqui agora. Ontem a gente fez o fechamento da semana passada. 5 contratos fechados na semana passada, média de 5.400, sendo que um foi de 7.400. Então, assim, repetindo, um contrato de 7.400, 2 de 5.400 e 2 de 4.400. Total de 27 mil em contrato fechado, né? Não recebemos, porque a gente recebe 40%, né, na hora que fecha só. Então, assim, o contrato, somando os contratos, 27 mil em contrato fechado, e o ponto que eu quero chegar é que, assim, o nosso conhecimento, meu conhecimento de fotografia não mudou desde que eu saí de Curitiba. Aqui é minha maquininha, a mesma maquininha desde que eu saí de Curitiba. Toda ralada, solar. Então, assim, nem mesmo o equipamento mudou. Eu continuo com a minha Mark II, que o Dani vive reclamando. Ele joga outras lentes na minha mão. Eu tenho as minhas favoritas, que eu continuo usando. É a mesma pessoa, mesmo... Assim, é lógico que a gente sempre tá evoluindo uma coisa ou outra na fotografia, mas a base ali é a mesma. E o Dani, ele trocou... Só agora ele trocou de câmera nessa última Black Friday, né? Então, assim, a segunda troca que ele fez em 10 anos... Então, assim, e eu continuo ali com a minha Mark II toda esfoladinha. Então, o que mudou? O que mudou desses $600 para 7.400, a média 5.400, né? Esses 5 contratos, 27 mil. O que mudou? Marketing e mindset. Então, assim, se você acha que a cliente não quer pagar o seu valor, se você acha que é o vizinho concorrente que está roubando os seus clientes, se você acha que são os novatos que cobram muito barato, ou você acha que o mercado está prostituído, ou se você acha que a Covid é o universo que está conspirando contra você, se você acha que você... é uma coitada, forasteira, imigrante, que nem fala inglês, que vai ter sotaque sempre, que não importa que você mora 10 anos no país, no minuto que você abre a boca, a pessoa pergunta de onde você vem. Então, assim, não importa quanto tempo que você tá. E ninguém te conhece, porque aquela filosofia fortíssima que as pessoas aqui têm de ajudar a empresa local, né? E você não é local, você é um forasteiro, você acha que é isso? Você começa a duvidar de você mesmo lá dentro. Será que eu sou bom mesmo? Será que meu trabalho é bom mesmo? Então, assim, adivinha só, você acha isso. Tudo isso é o que você acha. Tudo isso é o que está na sua cabeça, na área craniana da sua cabeça, do achismo. Também, né? Sabotando, te martirizando, né? Exatamente. Uma real que não é real, né? Então, assim, a partir do momento que a gente passou a viajar sempre e viver nômade na estrada, eu parei com essa síndrome do imigrante forasteiro, porque não ia adiantar. Então, assim, viajando em tempo integral, a gente sempre ia ser aqueles desconhecidos que ninguém nunca ouviu falar. A gente nunca a gente ia ter, tipo, a prima, a vizinha, o cerimonial dizendo que a gente é digno de investimento ou o risco, né, para documentar um dia tão importante. Então, assim, a gente... Qual que é a solução? Eu não tenho como lutar contra isso, né? Então, assim, será que isso é verdadeiro? Então, a solução foi inverter
o que a gente tinha para o nosso favor. Então, é virar o mindset para o nosso favor, o lado positivo, o diferente, o especial, o único. Então, assim, para você se conectar, não com todo mundo, mas com as pessoas que pensam como a gente, que vê o que a gente faz como algo foda, como algo especial, único. Olhar o diferente e a desvantagem como um lado positivo. Parar de querer colocar, querer assim, abraçar o mundo e atender aqueles que entendem e que valoriza você. Então, assim, a gente passou a se valorizar e fazer tudo para retribuir, criando uma experiência única e provando, né, tudo isso para os clientes, e isso torna um ciclo, entendeu? Então, assim, o mindset para trabalhar aquilo que a gente tem controle e focar naqueles que são os nossos clientes, né? Então, nem todos são nossos clientes e tudo bem. Falando um pouquinho dessa experiência que a Gra falou aí, né? O último... Não o último, né? Acho que a gente fez um casal, a gente tá em Joshua Tree, né? Na Califórnia, um National Park. Na verdade, um casal de meninas, né? E, cara, foi muito louco, assim, a gente mudou essa parada, né, de ensaio, pré-wedding, né, e a gente tá criando uma experiência mesmo com eles, né, preparando tudo, desde como a gente se comunica dentro do Facebook Ads, que conecta junto com o Instagram, né, então ele é distribuído a nossa propaganda em Facebook e Instagram, e a gente contando sobre essa experiência, né. E foi muito louco quando elas chegaram, meu. Elas chegaram num Mustang, a gente pensou que era delas, né, e tal, normal, indo, né. Levaram o cachorrinho, a gente tinha falado pra incluir o cachorrinho delas e tal. E quando a gente tava saindo assim, eu falei, cara, a gente alugou até um Mustang, cara. A gente falou, nossa, vamos fazer umas fotos no Mustang, então essa preparação do cliente também para ele viver uma experiência, cara, isso muda o jogo. Experiência. Não é pela fotografia, entende? Quando o fotógrafo fica muito falando sobre a fotografia, o cliente começa a se afastar. Você fala, cara, mas é sobre a história, né, de um amor, de casal, casamento, eu vou me casar. Então a gente inverteu esse jogo e falou, cara, não é sobre a fotografia em si, é sobre a experiência que vai acontecer aqui, sobre a história de vocês, né? E a gente deixa com a gente se vira e vai registrar tudo isso aí. Engraçado, você me fez lembrar a história de um casal de amigos nossos que tinha um fotógrafo famosíssimo que eles assim, eles estavam super emocionados que esse fotógrafo ia fotografar eles, né? Aí estavam falando sobre isso assim durante um tempão, até que depois que aconteceu o ensaio, né, eu fui perguntar como é que foi. E assim, coisa que eles viraram e falaram assim, foi muito estranho. As fotos são lindas, né? Mas a gente teve uma hora que tava até dando cãibra. A gente tava parado numa posição que ele tava tentando pegar a luz com uma gota d'água, fez uma foto muito louca com a tal da gota d'água. Mas eles ficaram ali naquela posição, fazendo aquilo ali, parado certinho, do jeito que o cara imaginou, com a luz que ele queria, posicionado ali durante um tempão. Então, assim, o resultado final, sabe? Qual que foi a experiência que eles tiveram, sabe? Do momento, sabe? De curtir o momento. Então, assim, na verdade, que eu tava falando, assim, dos nossos clientes e de construir essa experiência é uma coisa nossa, do nosso branding que vem da gente. De lutar pelo cliente, pelo preço, leva nada a lugar nenhum. Então, assim, sair do mar... Só um pouquinho, deixa eu só finalizar aqui a ideia. Sair do mar vermelho de competição, $600 um casamento, e entrar no mar azul quando você é o único. Não existe essa guerra de concorrência, olhar o outro como concorrente, entendeu? Ou guerra de preço. Então, assim, retomando, é o mindset. É mergulhar em você, em ver o seu diferencial, estampar isso no seu branding, ver que você é único, o seu serviço é único. Se você não acreditar em você, quem é que vai, né? Então, ter esse mindset. Então, só fazendo uma pira aqui que a Gra falou aí, a gente construiu isso, né? Então, não foi fácil mesmo, não é fácil, mas é a longo prazo o lugar mais gostoso, confortável que a gente vai ficar, né? Então, igual que a Gra falou, de você se apresentar como uma solução, uma coisa diferente para o seu cliente, e você sentar
e mergulhar e falar, cara, o que é legal? O que seria legal, né? Então a gente passou por vários momentos, eu e a Gra, a gente foi fotografado várias vezes por alguns outros fotógrafos, e quando a gente se via, a gente falava, cara, tem alguma coisa estranha, você não se conecta com aquilo que a gente está querendo viver. Então a gente falava, putz, é muito estranho. E a gente pode estar fazendo isso do outro lado, né? Então quando a gente se viu nesses dois lados, assim, a gente falou, cara, se a gente conseguir mudar isso, nós, como fotógrafos, a gente vai se comportar melhor pro cliente, que ele nem sabe que existe isso ainda, né? Uhum. Então, uma experiência é sobre eles, a gente pergunta coisas para os clientes ao decorrer desse ensaio, que eles se conectam. E é lindo isso, na hora que a gente... Tem uma pergunta lá que a Gra faz, né? Que é bem simples, assim, cara. E da cada pira... A gente já falou aqui, né? Mas é muito massa voltar a falar outra vez, né? Fala, como é que foi o seu pedido de casamento, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa história? Eu quero que vocês se olhem um para o outro e revivam esse momento. Cada um conta um pedacinho e vai indo. Então ali, e o que a gente fala, assim, se desconectar, a gente sai um pouco, né? Lógico que a gente está ouvindo ali para interagir com eles, né? Mas não é essa a ideia é eles estarem revivendo esse momento. E ali a gente vai começar a fotografar toda essa emoção que a gente nem sabe o que vai acontecer. Uhum. Então eles podem chorar, podem dar risada. Aberto também, né? Aberto também nessa experiência para o que vai acontecer. Às vezes a gente fica tão programado, nossa, fechei um casamento que a noiva falou que vai ser assim, assim, assado. A gente começa a ter esse pré-julgamento de como vai ser, essa expectativa toda, e chega na hora, às vezes acontece uma coisa nada a ver com aquilo que você tinha, essa expectativa que você tinha, aí você começa a ficar frustrado e não tá vendo que na verdade tem outra coisa acontecendo que às vezes é tão legal ou mais quanto, exatamente, né? Então você acaba fechando os olhos para ver, presta atenção naquilo que está acontecendo, no simbolismo daquilo, da emoção deles, na verdade deles, né? E aqui, né, amor, sorte, a gente não tá falando nada de você parar, tipo, eu vou pirar, vou colocar os caras lá no lugar, vou clicar e tal. A gente não tá falando sobre isso. Tem momento para isso que a gente faz também, exatamente, né? Tem momento para isso. Então, a gente também criou um roteiro que a gente sabe do início ao meio fim, a gente sabe trazer de volta sempre pra verdade do que vai acontecer, sabe, assim, do propósito para aquilo. Então, às vezes sai um pouco, igual a gente falou, né? Às vezes adaptável. Aconteceu alguma coisinha. O último, realmente, que a gente fez, eles eram muito jovens. Eles estão se formando, ela em enfermagem e ele em medicina. Eles eram muito jovens. Aí tem uma pergunta que a Gra fala lá, que é para um casal que já tem um relacionamento mais avançado, digamos assim, né? Eu falo para ele vir, abraçar ela por trás como um urso e falar algumas coisas no ouvido dela. Daí eu falo assim, fala uma receita de bolo com uma voz bem sexy. Então aí a Gra freou. Como é que eu vou falar isso? Eu não consegui pedir para ele falar aquilo, porque parecia que eles nem tinham dado um beijo na vida antes, de tão... Eles pediram permissão para se beijarem, mas pediram. Então, assim... A gente tem um roteiro que a gente segue para trazer a experiência. Mais adaptável, E aí a gente vai adaptando com aquilo que o cliente... Uhum. Porque a gente não sabe, né, como é que é o cliente, como é que eles se comportam. Então, às vezes, são um pouco mais tímidos, ou são bem largadão. Teve um que a Gra tava atendendo, que ele ou ela falava, olha sua cara, eu quero essa foto, aí tá muito engraçado. Então, e tem casais que são mais românticos, né? Exatamente, você tá com essa mente aberta e seguir. Então, assim, na verdade... Quando você olha, voltando ali para o mindset, você olha para o vizinho e culpa o vizinho, ou pensa, ele tem o vizinho, que eu digo teu concorrente, né? Tem o mesmo pacote, mas o resultado sempre vai ser diferente. É único de cada profissional e você pode e deve cobrar por isso de uma forma justa, né? Então, esse é o mindset. Em uma empresa, o sucesso e o fracasso quase sempre vão estar na gestão, nas decisões do empreendedor, no mindset e visão do empreendedor. Então, assim, que eu queria chegar no ponto que nada irrita mais do que a gente entra nesses grupos de fotógrafos que só sabe reclamar, que só sabe criticar, que reclama de conferência e palestrante dizendo que teve palestra de autoajuda, sabe? Então, assim, palestra de autoajuda é o que ajuda o próprio fotógrafo como empreendedor. E é decisivo para tomadas de decisões. É decisivo que
é o que vai fazer ele escolher entre baixar o preço, igual na Flórida, baixar o preço, ou buscar a melhora no branding, a melhora no marketing, a melhora no atendimento, a melhora como você. As palestras que ajudam técnicas, eles estão ali ajudando os fotógrafos que às vezes tá iniciando, não sabe, mas vou te dizer, você catar a câmera, aprendeu a técnica, aprendeu ali tua fotografia, você achou o teu jeito de ser. Agora, o mindset é uma coisa que você vai estar sempre tendo que trabalhar, seja no início da carreira, seja depois, né? Essas pauladas que a gente falou, né? O se reconstruir tem que estar ali sempre junto com você, aquela vozinha que fica ali depois falando para você, né? Então, assim, essa vozinha é decisiva para todas as tomadas de decisões, e todas essas tomadas de decisões é o que vai encadear em como você direcionou o seu business para o sucesso ou para o fracasso. Então, é decisivo que você... isso é uma coisa decisiva, e o que vai fazer o profissional paralisar, esperando a crise passar, ou ele ser criativo e ver oportunidades. Então, é decisivo, é o que vai fazer ele culpar o vizinho, culpar o mercado, culpar a concorrência, ou parar de se comparar e focar onde ele tem controle. É o decisivo que vai direcionar cada ação e reação. É aquela chave que gira entre dúvida e questionamento próprio para ação e crescimento. Então, aqueles pensamentos que correm na cabeça, eles são determinantes para a pessoa como indivíduo e como, consequentemente, como empresa. O Covid está esfregando isso na nossa cara. Então, assim, tantas pessoas patinando, tantas pessoas, assim, tendo problema com o business. Tem certas áreas que realmente não tem como fazer, mas você, fotógrafo de casamento, seja um casamento, o casal, ou seja um casamento com 100, 200, 300 pessoas, o casamento, eles vão precisar de fotógrafo de qualquer forma. Então, assim, você conseguir se adaptar e buscar soluções e oportunidades. Então, assim, sendo esses pensamentos do mindset, sendo eles verdadeiros ou não, positivo ou negativo, são esses pensamentos que vão moldar as ações e que vão determinar o sucesso ou fracasso da empresa. Então, assim, dia de mindset. Para e pensa agora. Como é que estão seus pensamentos? Onde você está se vendo? Como você está vendo a sua empresa? Como você está vendo os seus clientes? Como você está vendo os seus colegas de trabalho? Não são concorrentes, são seus colegas de trabalho. Que ação que você está tomando? Você está baixando o seu preço? Você está dando desconto? Ou você está procurando melhorar, se diferenciar, olhar pontos do seu negócio que você pode evoluir, entendeu? Então, assim, só... Deixa eu falar. Pode falar. Então, igual que a Gra falou, né, do sucesso e do fracasso, né? É muito mais fácil o cara se levantar e falar que fez parte do sucesso, né? Ou que promoveu o sucesso, né? Mas é difícil pro cara levantar e falar, cara, eu sou parte desse fracasso. Uhum. Eu sou parte... Porque, tomar a responsabilidade, né? Que é o que a Gra falou ali, né? Porque é fácil ficar culpando, a gente sempre vai achar os elementos que deu erro, né? E se for alguma coisa... Mas a decisão foi nossa, né? Foi minha, foi da Gra. Uhum. E tá sempre esse mindset que a Gra falou, né? A Gra sempre foi isso na minha vida, né? Eu agradeço muito ela, assim. Ela é muito foda nisso, cara. Tipo, ela projeta a parada e vai passo a passo fazendo. Então isso faz a diferença mesmo, de você ter o mindset, tá envolvido com pessoas que tem isso, tem como esse objetivo de sempre estar mudando, sempre buscando uma solução, sempre querendo vencer, igual a Gra falou, né, de ter amigos, colegas de trabalho, né, nós somos pessoas assim, né, a gente tá aqui doando, né, um pouco do nosso conhecimento para vocês, para ver se ajuda no mindset, ajuda a achar soluções, né, para desenvolver melhor o trabalho, né, porque a fotografia é apaixonante, né, só quem tá sabe disso, né, quem entrou sabe, né, e às vezes o cara entrou com uma paixão, comprou, investiu, e na hora que chega em partes decisivas, né, para continuar um business, continuar um trabalho,
Fala, putz, mas não era pra ser assim. Eu não vejo as pessoas se comportando dessa forma, né, na mídia social. As pessoas estão bem e eu tô, cara, lá embaixo. Então, E o que você tá começa a acontecendo? olhar o número de likes e seguidores e você acha que essa pessoa tem sucesso baseado nisso. O que é assim, o que é ridículo, né? O like não paga conta. Exatamente. Tem uma estrutura, né? Estrutura técnica. Porque, igual o cara falou na live, live não paga conta. O orgânico não paga conta, ou o like, né? Então, só imaginar as empresas grandes, né? Você acha que Coca-Cola, Apple, Pepsi, Walmart, você acha que eles ficam no orgânico? Eles têm uma estratégia, eles têm uma técnica. Fortuna direcionada a essa parte de marketing, né? A Pepsi, no último Super Bowl é o final da Copa do futebol americano aqui nos Estados Unidos, é milhões, um espaço lá de 10 segundos, e a Pepsi tava lá. Ela não saiu de lá, a Pepsi tava lá, a Jeep do carro tava lá. Todas as grandes. Eles não estavam no orgânico. Lógico que eles têm a participação deles orgânica, né? Eles têm uma ação orgânica e tal. Mas não é isso que vai mover eles. E as empresas não dependem disso. Eles dependem de uma estratégia, uma estrutura que dá um início, meio e fim, né? Pro business deles, né? Eles não deixam uma parada no acaso. Então, eu queria aqui finalizar com um convite para vocês. Segunda-feira, semana que vem, 1º de março, gente, já mudando o mês, a gente vai ter um workshop sobre branding. Então, é um workshop gratuito, pode descansar o seu cartão de crédito. Lá dentro do nosso grupo do Facebook, o Rocker in Love Educacional. Se você está sentindo como um eco, né, falando a mesma coisa que todo mundo, se você não tem certo na ponta da língua qual que é a sua missão, o seu propósito, os seus superpoderes, qual que é o seu cliente ideal, se você quer sair desse mar de genéricos e construir um business que seja movido pelo seu valor, diferente de preço, e construir a base para atrair clientes de forma natural, sem esforço, sem convencimento, sair da guerra de preço, entra lá no nosso grupo do Facebook, Rocker in Love Educacional. O workshop vamos fazer de forma aprofundada na segunda-feira, semana que vem, 1º de março já. e vamos te ajudar no passo a passo, não só explicando, como dando as ferramentas para você ir aplicando junto com a gente, para você transformar o seu branding, bucar mais e crescer o seu negócio. Massa, deixa eu responder aqui, a Gabi escreveu umas coisas aqui. Com nossas experiências podemos ajudar nas emoções, que muitas vezes estão congeladas por conta do nervosismo dos noivos, por ser a primeira vez deles. Total, cara, a gente já chega trocando uma ideia, né? E a Gra é das primeiras coisas que falam, né? A gente não é fotógrafo de modelo, né? Então a gente é fotógrafo de pessoas normais, pessoas travadas. E é normal você ter esse nervosismo, né? Então, assim, você reconhecer que o que ele tá sentindo é normal, que é ok se sentir nervoso. Que ele já fica muito bem, né? Ele já fica bem, tipo assim, eu tô nervoso, mas isso é normal, então ok, isso né? É normal. Você entender que, tipo assim, você não tá indo comprar pão, você tá indo fazer um ensaio, você tem uma experiência, você tá comemorando ali o teu relacionamento, é um início de uma fase, assim, decisiva, importante na sua vida, né, que você tá ali comemorando, então é normal você ter esse nervosismo, né, você tá fazendo uma coisa que você nunca fez na vida antes, né. E a gente tem um esquema que a gente faz, a gente tem um roteirinho mesmo, igual a gente falou ali, né, que a gente sempre traz pra experiência, a gente solta um pouco, mas a gente sempre traz pra experiência do casal, sempre deles, né? Lógico que tem aquele momento que a gente fala, fica um pouquinho mais aqui, que tem uma luz legal e tal, e a gente propõe a experiência. E a gente tem um termômetro, na hora que o noivo tá curtindo, cara, é que tá rolando, porque na maioria das vezes é o noivo travadão, né? Ele não tá querendo a maioria das vezes o noivo aqui tá menos empolgado com o ensaio, né? Então acaba sendo o nosso termômetro. Mas assim, só falando rapidinho sobre esse assunto, a gente já vai fechar aqui, mas a gente sempre trabalha em dois, né? Já dei uma comentada sobre isso. É possível você fazer sozinho, mas em dois eu sinto que, assim, o Dani, ele fica focado nessa parte artística, de composição e tal, e eu consigo focar em deixar eles tranquilos. Eu digo assim, guiar, não é posar, né? Deixar posado, é guiar. Então, essa luz tá bonita, vamos ali.
pôs na posição certa, vamos soltar eles, trazer emoções verdadeiras, né? Então, assim, dessa forma, eu nem me preocupo com a parte de foto e de lente que tá usando, ou, sei lá, luz e abertura e whatever. Eu fico preocupada com essa parte de ajudar eles, né? Então, quando a gente se divide em dois, eu sinto que fica mais fácil, mais leve e suave. O Dani só pensa em uma coisa, eu só penso em outra. Mas É muito massa isso. assim, é óbvio que dá pra fazer sozinho. Tiro meu chapéu pra vocês, fotógrafos que fazem isso sozinho. Mas é o jeito que a gente já acostumou a fazer junto. Muito massa. Beleza? Aí tem uma outra aqui que a Gabi falou. Muitas vezes nós seguramos a mão dos noivos e fala que vai dar tudo certo, que vai ser divertido e tal. Pode super acalmar eles. A gente solta eles, né? No começo a gente faz a coisa mais básica para um casal, né? Que é sair andando de mão dada e deixa eles curtirem um pouco. E ali também a gente já começa a sentir como é que eles são, né? São mais sossegado, relaxado um com o outro, não quer muita pose, tá mais tranquilão, já pega ela e tal. Então, são várias técnicas que vai ajudando com eles e com a gente, né? Porque é massa também eles se sentirem seguros, né? Uhum. Então, desde o começo ali, eles vão sentindo, falar, cara, putz, vai ser massa a experiência. E a gente tem acertado, né? Tá muito massa. Então, legal também que, na verdade, esses clientes que chegam até a gente já são clientes que vêm trazidos pelo nosso branding, que já tem essa expectativa. Não é aquela noiva que quer estar com o cabelo impecável e tudo perfeito, que quer, sabe, aquela luz glamurosa, que, assim, que é o que a gente fazia muito em Curitiba, e aqui a gente não faz, e aqui é o que a gente trabalha no nosso branding, atraindo esse tipo de cliente, né? Então, que é uma coisa mais natural, tanto na fotografia quanto na pose. O Luizinho lá, pirando. Galera, é isso. Obrigado. Então, valeu. Obrigado, Gabi. Marca aí na agenda, segunda-feira, quem quiser dar uma aprofundada no branding, sair desse mar de genérico, vamos se mexer, vamos transformar esse mindset em ação, que tem muita gente casando, tem muita gente bucando, tem muita gente que não tá parado, não. Você ficar de braço cruzado esperando o Covid passar, sabe? Tem muitas coisas que você pode fazer, aperfeiçoar, melhorar e crescer. Falou? Beijo pra vocês, galera do rock, e até a segunda. Tchau, tchau. I feel like a kid again, like summer nights that never end.